E aí, fanático, seja bem-vindo novamente para conferir as nossas notícias relevantes e sem sensacionalismo. No vídeo de hoje vamos falar sobre os quase 100 milhões que o Corinthians já arrecadou durante 2020 com venda de jogadores. Vamos conferir também o atual momento do atacante argentino, que está dividindo a opinião da fiel torcida. O atacante Léo Natel encerra o seu contrato com São Paulo na próxima terça-feira e deve se apresentar ao Corinthians ainda durante essa semana. Tudo isso e muito mais, amigo fanático. Confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhum lance das nossas notícias diárias. Já deixa aquele like maroto para ajudar o nosso canal. E não esquece de conferir a descrição desse vídeo, lá você vai encontrar o link para o nosso Facebook, Instagram, Twitter e do nosso site oficial. Lá você tem notícias o dia todo. Conheça e participe da nossa galeria de fiel torcedores. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. O Corinthians se aproxima dos 100 milhões com vendas de atletas nesta temporada e já ultrapassa a projeção de 66 milhões no orçamento de 2020. Aliás, o valor de 92 milhões é pouco mais que o dobro do arrecadado no ano passado, aproximadamente 45 milhões. Grande parte deste valor foi arrecadado com a venda do meia Pedrinho ao Benfica, de Portugal. Os portugueses desembolsaram 20 milhões de euros, cerca de 123 milhões de reais, mas o Timão embolsará cerca de 80 milhões, já que possuía 70% dos direitos econômicos do atleta. A venda recente do atacante André Luiz para da Joana Citizen por 2,2 milhões de dólares, aproximadamente 11 milhões de reais, também ajudou o Corinthians a se aproximar dos 100 milhões em vendas de jogadores. No caso do ex-atacante da Ponte Preta, o Timão tem direito à metade do valor, 5,5 milhões. Antes deles, o Corinthians já havia negociado o atacante Clayson para o Bahia por 3 milhões, e o volante Júnior Urso por 3,5 milhões ao Orlando City, dos Estados Unidos. Vale ressaltar que, neste caso, o Timão fechou a transação em dezembro de 2019, mas só anunciou em janeiro deste ano. Mesmo parecendo um número alto, ainda não é o suficiente para aliviar as contas do Timão, porém ameniza e dá uma camuflada na incompetência desse atual gestão. Só para destacar, o ex-presidente do Timão, Mário Gobi, confirmou a sua candidatura como presidente do Corinthians. E aí, fanático, ele tem o seu apoio. Eu gostaria de ver boas mudanças no Timão, e com Mário Gobi o Timão vai continuar no mesmo barco. E não vai esquecer de ir conhecer o nosso Instagram, Facebook e o nosso site oficial. Lá você vai encontrar notícias o dia todo, além de vídeos e da nossa galeria de fiel torcedores. Não fique de fora, o link do site e das nossas mídias sociais vão estar na descrição do vídeo. Cola com nós e faça parte desse bando de loucos. Ídolo da torcida do Corinthians em 2005 a 2006, quando foi protagonista do Tetra do Brasileirão, o argentino levantou a possibilidade de se aposentar no Timão no ano que vem, o que tem gerado discussões entre os que o querem de volta 15 anos depois e os que acham que seu tempo já passou. Uma matéria do Globoesporte.com ouviu dois jornalistas argentinos para entender em que estágio está a TV em 2020. Ambos dizem que, em 2019, ele deu sinais de que poderia se aposentar a qualquer momento. Mas com a chegada do técnico Miguel Ángel Russo em janeiro, ele voltou a ser protagonista do Boca Juniors. Na temporada 2019-2020, o atacante fez 9 gols em 19 partidas pelo Boca. Foi o artilheiro máximo do time. Em 2020, com um novo treinador, marcou 6 gols em 8 partidas. Além disso, fez o gol do título argentino, na vitória por 1-0 contra o Gimnasia de La Plata, em resultado que foi beneficiado por um tropeço do River Plate. Tevez, aos 36 anos, voltou a ser destaque. Dias depois da conquista, o jornalista Leandro Contento, do Diário Olé, definiu Tevez da seguinte forma numa publicação, abre aspas: tem a frescura do primeiro Carlitos do Boca. Rompe redes como no Corinthians. Aparece nos momentos difíceis como no West Ham. Não abaixa os braços nunca como no Manchester United. É amado como no City. E voa como na Juventus.
Procurado pela reportagem, Leandro Contento reforçou seu encantamento por Tevez em 2020. Abre aspas. Tevez foi uma das grandes figuras do time. Colocou a equipe no ombro e foi campeão. Em 2019 havia sido um pouco preguiçoso, sem muita participação. Até se especulava uma aposentadoria em dezembro de 2019, lembrou o jornalista, impressionado com a volta por cima. Abre aspas. Gustavo Alfaro chegou em 2019 e disse que Tevez seria sua referência, mas essa confiança durou poucos jogos e ele foi para o banco. Não rendeu e ainda carregava a carga de eliminações para o River. Mas em 2020 tudo mudou. Com as mudanças no clube, Tevez mostrou sua melhor versão, como havia sido em 2015. Ou talvez melhor. Foi decisivo em todos os jogos e ainda fez o gol do título. Fernando Carlos, da Telef Notícias, também acredita que a chegada do técnico Miguel Ángel Russo tenha sido fundamental para fazer Tevez renascer no Boca. A mudança de Tevez, fundamentalmente na última etapa do torneio, se deu à mudança de treinador. Com Alfaro, Tevez era um símbolo da equipe, mas ele não utilizava muito. E quando utilizava, era mal. Com Miguel Ángel Russo, Tevez voltou a ser protagonista. Voltou a ser o Tevez, mas de acordo com a memória dos torcedores. Não estava em sua plenitude futebolística, mas passou a ser muito importante, um líder, pelo destino, definiu o torneio com um lindo gol. Tevez voltou a ser aquele Tevez que nos maravilhou. Ainda tem muito a dar com um técnico que saiba colocá-lo em seu melhor lugar. O atacante anunciou nesta semana que renovará por 6 meses com o Boca Juniors. Depois, no ano que vem, avalia se aposentar no West Ham, da Inglaterra, ou no Corinthians para a loucura de parte da Fiel. E aí, fanático, você acha que vale a pena trazer o terror da porcada para o ano que vem? Eu acredito que se ele vir de graça e com salário baixo, pode valer muito a pena. Caso o cenário seja diferente, ainda acho que o Timão precisa focar nas contas atrasadas. O Corinthians espera um reforço para esta semana. Trata-se de Léo Natel, atacante de 23 anos, que tem pré-contrato assinado com o clube há alguns meses. O vínculo dele com o São Paulo termina na terça-feira. A partir de quarta, Natel poderá se apresentar no CT Joaquim Grava para começar a se preparar para o retorno dos campeonatos. O Timão espera, inclusive, testá-lo para a Covid-19. É mais um atacante de velocidade para o técnico Thiago Nunes, que identificou grande carência na posição quando chegou. A diretoria do Corinthians tentou antecipar a chegada de Natel ao sugerir, em janeiro, que o São Paulo ficasse com um percentual de seus direitos em troca da liberação imediata. Por se tratar de um rival, o tricolor não aceitou e preferiu manter o atleta treinando em horários alternativos, algo que ele já vinha fazendo por não fazer parte dos planos de Fernando Diniz. Sendo assim, o jovem sairá de graça do Morumbi e ficará com 30% de seus próprios direitos, enquanto o Corinthians será dono dos outros 70%. Léo Natel iniciou a carreira no Benfica e chegou ao São Paulo inicialmente por empréstimo. Após se destacar em Cotia, teve seus direitos comprados por 500 mil e assinou em definitivo, mas nunca conseguiu espaço no elenco profissional, fez só uma partida, em 2017. Após os empréstimos para Fortaleza e Apoel, do Chipre, ele retornou ao clube do Morumbi ainda na reta final do ano passado, mas não se juntou ao elenco em nenhum momento. O Timão já estava de olho em Léo Natel desde o final de 2019 mas apenas agora conseguiu trazê-lo após a não renovação com o São Paulo. Agora o time do Morumbi pode se lamentar, depois de ter tomado esse chapéu do Timão que ocasionou a perda de um jovem talentoso, um atacante promissor e versátil. Sendo assim, o São Paulo está revivendo a mesma história, porém de lado oposto. Lembra do Lucas Moura, hoje jogador do Tottenham da Inglaterra? O atacante foi revelado pelas categorias de base do Timão, mas assim como Léo Natel, saiu do clube de graça e resolveu defender o rival. Me diga, amigo fanático, deixe nos comentários a sua opinião. Você acredita que o atacante Léo Natel irá realmente reforçar o elenco do Timão, ou você acredita que ele é mais um pé de rato, mais do mesmo?
Nos diga o que você realmente acha dessa contratação do Timão. Valeu, fanático, espero ter colaborado. Ajude nosso canal compartilhando essas notícias com outro fanático. Confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhum lance das nossas notícias diárias. Valeu pelo like, e vai Corinthians!